dia, você está no Café com Palavra, meu nome é Denis. Essas aqui são as minhas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você achar que isso é relevante para a sua vida. Bom, antes de mais nada, muito obrigado aí, por você permitir que eu entre aí na sua vida por um pouquinho de tempo para falar da Palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia e a gente vai ler aqui, Carta aos Romanos de Paulo, capítulo 5, versículo 18, que eu estava dando uma olhada aqui, muito interessante aquilo que ele fala, presta atenção. Está na tela para você, a versão digital é diferente, mas a palavra é a mesma, tá? Portanto, eu estou lendo aqui, tá? O Romanos 5, versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Eu achei interessante essa passagem de Paulo, E que ele fala que por causa de Adão nós perdemos, por causa que ele fala, por causa da ofensa e tudo. No versículo eu li 18, no 17 ele também fala, porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais o que recebe de abundância da graça, do dom, da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Então é interessante a gente meditar assim, você vê que Adão, quando ele come e morde o fruto, e obviamente ele não foi assim o responsável direto, mas a partir dele aconteceu tudo. Hoje nós temos a prazo de validade, por conta que assim ele vivia eternamente ali, não existia morte na vida de Adão e daqueles que viviam com ele ali. Mas a partir do momento que ele desobedece a Deus, come do fruto, aí você vê que a mulher morde, não acontece nada. Mas a partir do momento que Adão morde, ele come, ele olha e ele fala, eu estou nu. Aí ele começa a abre-se o entendimento de Adão e ele passa a entender toda a malícia do mundo e tudo mais. E aí Deus dá a sentença a ele. Fala que agora você, Adão, você vai trabalhar, para a mulher dar a sentença de que agora com dor você vai ter filho. Sentencia também a serpente, que agora você vai rastejar. Então agora a gente passa a ter a morte, A morte como a sentença daquilo tudo que aconteceu. Só que ali em Romanos, Paulo fala que nós fomos condenados, por conta da atitude de Adão. Mas quando Jesus vem, e é engraçado, que Jesus ele precisou passar por algo que foi muito... É engraçado, eu acho até interessante a gente meditar nisso, porque Jesus ele não veio pregar o reino e simplesmente morrer assim, numa morte natural, sei lá. Jesus poderia ter um ataque cardíaco fulminante, ter morrido, uma doença mais que não trouxesse a ele, Jesus, dor, Então ele veio, ia propagar o reino e tudo mais. Mas é interessante o ritual que fez com que fosse preciso. Aí é uma coisa que eu não entendo, que aí eu acho que ninguém nesse planeta Terra, por mais que o cara seja estudado, não interessa se você que está olhando esse vídeo, você seja o doutor da Bíblia, não existe ser humano no planeta Terra que me prove por que Jesus teve, obviamente, que passar por sofrimento tamanho. A verdade, a gente até imagina por quê. Mas assim, a razão de Deus para com essa situação é isso. A gente sabe por quê, por causa que Jesus passou por um processo semelhante àquilo que acontecia nos rituais antigos, que pegava assim um cordeiro sem mancha, sem mácula nenhuma, para sacrificar, para que Deus assim recebesse aquele sacrifício daquele cordeiro e perdoar, e Deus assim perdoava o povo de Israel, Então por isso que
era sempre um ritual onde tinha o sumo sacerdote entrava, fazia, né, esse ritual com aquele cordeiro, e aí o Senhor Deus recebia, né, aquele sacrifício daquele cordeiro, e aí ele aliviava o povo dos seus pecados. Não sei se era por um ano ou não, aí eu não, provavelmente seria um ritual anual, então, digamos assim. Então você zerava dali, né? Então, para não matar o povo, alguém teve que morrer. Alguém teve que morrer. Quem? Um cordeiro não poderia, tinha que ser um cordeiro sem mancha. Então era um cordeiro limpo, sem mancha, sem nada. Ele não poderia ter uma mancha, não poderia ser um fraquinho, ele tinha que ser o melhor do rebanho. Era oferecido ao Senhor. Então, Jesus ele veio justamente como esse cordeiro. Então ele era uma pessoa que não tinha pecado, né? Como um vídeo atrás que eu até postei que tinha um cidadão dizendo que Jesus tinha pecado. Infelizmente, eu não vou ficar falando das pessoas aqui, mas a ignorância é uma coisa que aborrece muita gente, principalmente quando se trata de palavra de Deus. Então, assim, Jesus veio para sofrer. Jesus ele passou pela moinha. Sabe o que é uma moinha? Você já tomou caldo de cana? Você já tomou caldo de cana? Então, quando você vai comer, você vai comer um pastel, você pede um caldo de cana, que geralmente eles ficam ali do lado. Aqui onde eu moro tem, né? Ele passa a cana na moinha, então ele faz assim, ó. Olha esse movimento aqui, ó. Ele passa a cana uma vez. A cana sai lá, ele pega aquela cana, ele dobra em dois e passa de novo. Aí vai sair no caldo. Aí ele pega aquela cana, ele dobra, aí fica 4, porque ele tá dobrando, né? Então ele vai passando. Aí sai mais caldo. Aí ele pega aquele bagaço, ele coloca. Eu já vi o cara fazer isso. Ele coloca, só que quando ele coloca de novo, ele vira. Ele pega e gira. Ele vai dobrando assim, ó. Então vai passando de novo, só que ele vai meio que dobrando. E aquilo vai passando, vai saindo. Aí você vê que o bagaço da cana, ele sai completamente seco. Então você vê as gotinhas caindo. Aí você fala, não tem como ele passar de novo, porque já era, não tem mais nada. Jesus, por mim e por você, por causa de Adão, ele passou exatamente como essa cana passa na moinha ali, naquele triturador. Porque a palavra de Deus fala que ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou por nós. Então, Jesus ele derramou até a última gota de sangue. Por isso que eu falo que é difícil fazer um filme sobre Jesus na cruz. Esse último filme do Mel Gibson, que foi um filme extraordinário, né? Impressionante. Só que o que aconteceu com o ator que fez Jesus? Ele ficou um pouco gordo, vocês perceberam? Por quê? Porque ali, tudo aqueles cortes, aquilo ali é uma maquiagem, então é como se fosse uma capa, é como se fosse a minha camisa, só que a minha camisa, ela tem aqueles cortes. Se eu tirar a camisa, não tem nada. Então eles tiveram que encher o ator para poder simular. Só que assim, quando Jesus morre na cruz, isso aí é uma coisa que não tem como você fazer um filme e retratar exatamente como foi. Porque assim, quando Jesus ele morre na cruz, ele fica extremamente magro, por conta justamente de ele estar morrendo, ele se esvaziar de todo aquele sangue. Então ele estava muito magro, muito debilitado, obviamente. Ele passou um período na cruz ali, né, de horas, e então todo o sangue de Jesus, que corria nas suas veias, ele se esvaziou. Então ele derramou até a última gota de sangue. Então, obviamente que ali ele morreu de hemorragia, né? Por conta justamente dessa questão do não ter sangue para circular, a pessoa morre, normal. Então, assim, é difícil você retratar isso, porque Jesus está muito magro ali, entendeu? Eu acho interessante esse filme por conta que eles não tem como, né? Obviamente você tem que fazer ali toda a maquiagem. Mas e falando especificamente daquilo que Paulo trouxe aos Romanos, diz que Adão, por conta do que Adão fez, Adão trouxe a morte. A palavra é essa, né? Assim, bem curta. Adão trouxe a morte.
Só que Jesus olha só que interessante, né, a gente refletir. Adão, ele trouxe a morte, certo? E ele trouxe, aqui vamos supor, aqui é a morte. Adão chegou e trouxe a morte para o ser humano, para o mundo. Aqui está a morte, né? Por conta do pecado de Adão, ele recebeu a morte como como um malefício para a humanidade. Então, essa aqui é a morte, tá? Tipo assim, Adão pecou e recebeu de presente a morte, né? A condenação, a morte. Aí Jesus veio, nascido de mulher, né? Jesus fez o caminho inverso. Então Jesus nasce, sai do trono da graça, nasce de mulher e ele vem e pega a morte e fala assim: eu com a morte, Jesus com a morte, eu trouxe a redenção. Então, Jesus através daquilo que Adão trouxe, então Jesus pega a morte, Jesus pegou a morte, trouxe a morte. Então Jesus tá chegando assim, eu tô aqui com a morte, né? Eu sou Jesus, eu tô com a morte aqui, só que a partir daqui eu transformei a morte na vida eterna. Então Jesus está aqui com a vida eterna. Através da morte de Jesus, que ele veio com a morte, ele trouxe a redenção, a vida eterna, entendeu? A remissão dos pecados. Então, tudo aquilo que nós tínhamos antes de Jesus, que era só morte, que era só condenação, Jesus veio através disto daqui, ele pegou e falou, eu tô com a morte aqui na mão, porque ele venceu a morte. Então, ele trouxe a morte, aqui, aqui é a morte, tá? Então, Jesus trouxe a morte, e ele pegou a morte, tirou a morte, e a partir da morte, ele trouxe a redenção. Então, Adão veio com o pecado, e com o pecado, Adão trouxe a morte. Jesus veio com a vida, e através dele, que Jesus é a vida, é a palavra, é tudo o que há de bom, de saudável, de maravilhoso, ele veio através da morte, porque ele teve que morrer, então através da morte, ele trouxe a ressurreição e a vida e a salvação para a humanidade. Por isso que hoje o cristianismo, os crentes pregam que você deve aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se você não fizer isso, por conta de você não fizer isso, você não vai estar recebendo Jesus, que trouxe a vida e a redenção dos pecados. Então é só os crentes que vão para o céu, irmão. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de Jesus, entendeu? Então assim, ou você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador para você, quando morrer, ter a oportunidade de ter a vida eterna, ou, amigo, você paga para ver. Você quer pagar para ver? Então morre. Morre sem Jesus. Aí, meu amigo, é um problema seu. Se você adora A, B, C ou D, eu não tô falando, eu não tô falando dos outros, tá? Eu tô falando de Jesus. Então, o que eu acredito, o que eu vivi na minha vida, o que eu já tive experiência com Deus, porque assim, não adianta, isso aí eu já fiz parte de outro vídeo meu. Não adianta você vir aqui ficar falando, porque é igual a hoje, é muito comum, né, na internet falar até papagaio fala. Mas eu quero ver você falar de algo que você provou, entendeu? Não adianta falar de Deus. Não adianta vir aqui com rótulo e falar, isso aqui é de morango. Não, você sabe se é de morango realmente? Você tem que provar. Então, você sabe se é isso mesmo? Você já teve experiência com Deus? Deus já fez algo que transformou realmente a sua vida ao ponto de você falar, eu nunca vou deixar Jesus por nada. Porque crente que qualquer coisinha tá deixando Jesus, tá indo pro mundão, tá fazendo isso e aquilo, irmão, esse daí nunca foi crente. Esse aí nunca teve experiência com Deus. Então não pegue a sua vida que você tem de tanto sofrimento no evangelho e tudo mais e fique se espelhando em homem nenhum, tá? Hoje em dia é uma eu já falei e vou falar de novo. O evangelho hoje, no Brasil principalmente, virou uma esculhambação. Hoje em dia todo mundo é pregador, hoje em dia todo mundo é cantor, hoje em dia todo mundo é pastor, então virou uma várzea, como se diz no interior, no futebol, né? Uma várzea, isso aqui virou uma várzea. Antigamente, quando você falava que uma pessoa era pastor, você
Você recebia aquilo ali até como impacto. Nossa, eu vou receber um pastor na minha casa. Hoje em dia, qualquer pé de chinelo entra na casa das pessoas dizendo que é pastor e começa a falar um monte de besteira. Então, assim, e aí você vai ver a vida do cara, o cara todo enrolado, deve um monte de gente, já casou 1000 vezes e fala que é pastor. Então, assim, não venha com essa mentira pra cima de mim, não. Não venha com essa mentira pra cima da igreja de Jesus, que Jesus, ele vai pedir conta. Então, assim, toma muito cuidado. Nunca firme a sua fé em homem nenhum, tá? Nem no próprio pastor que você confia da tua congregação. Não confia, assim, porque isso aí até a Bíblia condena, entendeu? Você tem que confiar nisso daqui, ó, palavra de Deus, Bíblia. Então, assim, você tem que respeitar os líderes da sua igreja, tudo amém, amém, tá? Os líderes, ok, mas aí você fixar a sua fé neles, você tá errado. E você está fadado ao fracasso, e você está fadado a pecar e a fazer, você está fadado a ser pior do que eles. Então, assim, não seja, pregou lá em cima, no púlpito, analisa a palavra, ore a Deus, peça direção, porque assim, nem tudo o que é falado é algo que é bom, tá? Tem muita coisa que é falada, que é distorcido, que é algo que tem que tomar muito cuidado. Mas assim, muitas das vezes, a maioria das vezes, a palavra que é falada ali, nas congregações, nas igrejas, nos púlpitos, são palavras, são homens de Deus, são pessoas sérias, tá? Porque assim, aquilo ali é uma responsabilidade tremenda. Então assim, a palavra é essa, eu já vou finalizar, não vou estender o vídeo, já estou com 16 minutos falando, depois eu vou ter que ficar fazendo um corte, é complicado. Então assim, a palavra de Deus é essa. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Fique com Jesus. Se você não é crente, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, aceite a Jesus, que por certo, Ele vai te dar uma direção na sua vida. Se você está passando por dificuldade, por problema financeiro, por problemas de saúde, problema familiar, conjugal, não importa. Se Jesus entrar na sua vida, pode ter certeza de uma coisa, vai fazer uma limpa e a sua vida vai mudar completamente para melhor, entendeu? Não estou falando que você vai enricar, que você vai ter carro, casa, não. Isso bens materiais para Deus é lixo. Eu já falei isso em outro vídeo. É lixo, tá? É excremento. Bens materiais para Deus é excremento. Deus só está interessado em você, na sua alma. Porque é isso, a verdadeira pérola do mundo. Aquilo que mais importa é a sua alma. Tanto que o inimigo usa todos os subterfúgios do mundo e tudo o que o mundo oferece em termos de atrativo para a única coisa, tirar você da salvação, arrebatar você da salvação e levar você para o inferno, é isso. Então assim, bens materiais neste mundo é excremento. Você precisa para viver? Ah, tudo bem, precisa, não estou falando disso. Casas, carro, emprego, ok. Mas se você colocar isso como prioridade na sua vida, você está sendo pior do que o próprio inimigo da sua alma. Então não faça isso. Primeira coisa, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua semana. Ore pela minha vida, pela vida da minha família, e assim eu estarei orando pela sua. Amém? Fique com Deus e até o próximo Café com Palavra. Tchau.